Bora lá então resolver a questão de número 166 do Enem de 2021, que diz o seguinte: o projeto de um container em forma de paralelepípedo reto retangular previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro originalmente previsto, e ele manteve aí inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tinta necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tintas necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. Então, só para contextualizar o que está acontecendo, vamos imaginar que esse container na forma de um paralelepípedo, para a gente entender exatamente o que está acontecendo e analisar tudo isso. Então, inicialmente, nós tínhamos aqui um paralelepípedo. Vou desenhar ele o melhor possível aqui para a gente acompanhar. Ali não ficou tão bom o desenho ali, mas tudo bem. E vamos imaginar as dimensões x, y e z. Então, vamos imaginar aqui comprimento e largura xy e uma altura z, tá? O que nós temos aqui em relação... Deixa eu trocar a cor da caneta. Em relação às novas alterações, ele está falando que o comprimento e a largura, o comprimento vai ser dobrado, então vai passar para o dobro, ou seja, 2x, e a largura também vai ser alterada para o dobro. Então aqui vai ser 2y. A altura aqui que está como z vai manter z mesmo. Então vamos ver quais seriam as áreas, né, no antes dessas mudanças, antes de dobrar a largura e o comprimento. Então vamos ver aqui para as paredes e para os pisos não, né? E para o piso. Então, nas paredes, o que nós teríamos aqui? Considerando primeiro essa parede aqui lateral, ela vai ser o y vezes o z, que são as dimensões desse retângulo. Só que como vai ser feito a pintura interna e externa dessa parede, eu vou contar essa parede 2 vezes. E essa parede que está de frente para ela, que é essa que está aqui do outro lado, também mais 2 vezes. Então, eu tenho 4 vezes essa área, né? Então, 4 vezes o y vezes o z. Mais essas duas paredes aqui, essa e essa aqui de trás. Então, tem dimensões aí, z e x. Então, vai ser mais 4 vezes x, z. Por que 4 novamente? Imagine essa forma da frente aqui, eu vou pintar a parte externa e interna, vai contar 2 vezes, e essa mesma área lá de frente aqui, né, que está aqui na parte de trás, também vai contar 2 vezes, certo? Então, essa é a área antes, ok? Em relação ao piso, eu vou considerar esse retângulo que está aqui na parte de baixo, que vai ter dimensões x e y. Então, o piso, ele vai ter o quê? Ele vai ser exatamente igual a x vezes y, né? E aí, se nós observarmos agora, nós vamos ver o que vai acontecer com essas medidas no depois, para ver qual dos fornecedores ali que falou as mudanças corretas. Então, depois, o que a gente vai ter depois para as paredes e para o piso? Nas paredes, então, eu vou escrever novamente aqui paredes e piso. É bem tranquilo, mas é bastante informação, né? Então vejam que nas paredes, aonde eu tiver x, vai passar a ser 2x, e aonde tiver y, vai passar a ser 2y. Então eu só vou trocar isso. E aonde está z, vai continuar z mesmo. Então nas paredes, vejam que aqui, nesta primeira parte, eu tenho o quê? Eu tenho o meu y, né? Então no lugar do y vai ser 2y. Então vai ficar 4 vezes o y, que vai passar a ser 2y, vezes o z. Isso aqui vai dar o quê? 8yz, né? Até deixa eu colocar um sinal de mais para fazer tudo junto, senão vai ficar misturado aqui. Mas, aí eu já resolvo exatamente o que eu coloquei. Aquele 8yz, vou deixar aqui em cima. Mas essa outra parte aqui, que agora onde tem x, dobrou essa medida do lado x. Agora é 2x. Então, vai ser 4 vezes o 2x vezes o z. Certo?
que é a outra parte da parede ali, ok? Se nós observarmos isso agora, então a gente vai ficar também aqui com 8 e vai ficar com x, z. Então as nossas novas medidas da parede vai ser o quê? 8yz mais 8xz, certo? E aí nós podemos, aqui nesse caso, já poderíamos, né, ter deixado o nosso 4 em evidência aqui para as paredes, porque ó, eu tenho esse 4 aqui e esse 4, né? Ou eu poderia deixar esse 2 em evidência aqui, mas se a gente observar, a gente está se referindo ao que era o original. Então eu vou deixar esse 2 em evidência para reescrever essa minha expressão. Eu vou deixar aqui com outra cor. Então eu vou ficar com 2 que multiplica, ficou 4yz, então 4yz, e aqui mesma coisa, eu tenho o 2, né, que eu vou deixar em evidência, 4xz. Então 4xz. Então eu vou deixar destacado aqui esta expressãozinha. A gente já vai olhar para ela novamente. Agora, em relação à parte do piso, né, do novo piso, observem que o piso não é mais x e y, é 2x e 2y. Então vai ser o que agora? 2 vezes x vezes 2y. E esse 2 vezes 2 aqui vai ficar como 4xy. Então vejam que a nossa área do piso, que era xy, foi para 4xy. E o que aconteceu com a nossa área das paredes? Ela ficou como sendo aqui 2 vezes, né? Dobrou em relação à parte de antes. E em relação ao piso, foi o quádruplo, né? Foi 4 vezes. Então, a alternativa do fornecedor que contempla isso vai ser o fornecedor 2, que fala, ó, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Então, o fornecedor 2 aí que vai informar as informações corretas, portanto, a alternativa correta, a letra B. Uma questão aí que pode parecer um pouco confusa, mas se organizar aí certinho as informações, dá para chegar na resposta tranquilamente, ok? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado, bons estudos e até a próxima.